Homo Sacer. Esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco sobre o assunto. Pois, vejam, eu ouvi um economista falando que a economia é mais ou menos como uma previsão do tempo que muda conforme a previsão. Então, isso. E quando a gente transforma o preso ou os pobres, enfim, os presos, que quase é a mesma coisa. Os invisíveis. Os invisíveis, e transforma eles numa vida nua ou num homo sacer, e portanto eles inclusive quando saem da prisão eles retalham e fazem isso que deu os movimentos de São Paulo, Santa Catarina, agora Rio Grande do Norte, Ceará, enfim, queimam ônibus, tudo isso. Mas aí tem uma retroalimentação, quer dizer, aquilo que o economista faz de previsão. Ele faz uma previsão e isso acontece exatamente pelos fatores que eles mesmos. Então, quando nós transformamos eles em vida nua, eles acabam, de fato, não tendo o que perder. E ao não terem o que perder, eles atingiram exatamente isso que nós fizemos com eles. E aí, por isso que não tem chance nenhuma de recuperação, etc., porque exatamente... Eles perderam qualquer sacralidade, né? Então, por isso que eu acho tão ruim usar o homo sacer para a vida nua, né? Porque é outra coisa, né? O homo sacer tem capacidade de se recuperar. Ele só tem que provar, né, que ele, na natureza, se acerta com os deuses, que ele tem que obter na lavagem dos seus, da sua poluição, e depois ele pode ser reintegrado na sociedade, né? Agora, para o preso que você descreve, né, isso não acontece, porque a degradação no nosso sistema e o esquecimento deles, dos acusados, né, que muitas vezes esperam por um julgamento durante anos, né, e ficam apodrecendo na prisão, e que é uma escola de criminalidade. Né? Imagine a cena, você tem uma cela onde cabem 6 pessoas, tem 20, e as pessoas fazem suas necessidades e dormem ali, uns assistem a todos e comem no mesmo local. Isso é o quê? É impossível. Isso é o quê, Fábio? É o nosso lobisomem isso não moderno. É nem a vida nua, né? Isso já é algo exatamente, além é uma da vida degradação nua, né? absoluta, né? Não tem... Quem sai daí vai fazer o quê? Pois essa é a questão, o que você tem a perder se você não, nada, se você não ganhou nada? Absolutamente nada. Completo, né? Eu não sei se vocês viram, né, nos últimos tempos tem muito essas emissões na Netflix, né, sobre o sistema prisional na Alemanha, na Dinamarca, etc., né, que tem, né, onde realmente o preso, seja ele um assassino, né, bandidos assim, o que nós chamaríamos assim, que não faz mais parte da nossa sociedade, né, que ali entram e o símbolo, né, no qual eles entram dentro da prisão é a vista do mundo livre que está à espera deles. Eles têm a chave da própria cela, e eles têm aulas de yoga e aulas de... Né, quer dizer, uma preparação para repolarizar a vida deles para um retorno para a sociedade. O que nós temos aqui é uma espécie de máquina de fazer monstros, não é? Ou seja, os presídios, eles brutalizam as pessoas, não é? Porque é diferente do passado, nós não temos mais o burgo, nem o bosque para lançar o sujeito no bosque, fora dos muros, não tem. E fechar o burgo, não tem como fazer isso. Existem os condomínios de luxo, né? Se dá conta que antes se tirava... Se dá conta que antes você tirava para fora da murada, e hoje você atira para dentro da murada, que é a prisão. E espera o retorno. E espera o retorno. Espera o que vem de lá. Né? Nós brutalizamos e esperamos a vinda de senhores ingleses educados e gentis, né, aptos ao trabalho, né, e prestes a construir um país melhor. Quer dizer, é um círculo diabólico, eu acho que marcado por uma lógica naturalizado. É naturalizado porque a gente aceita isso. O Homo Sacer existe também hoje na sua versão contemporânea pela naturalização também. Porque... O que tu chamas de naturalização? No sentido de que
é assim mesmo e ele pode ser assim. E é normal que tenha esse tipo de gente, Exato. portanto, eu perco minha capacidade de protestar Deixa eu voltar por para o ele. Fábio. Contra Ele- ele. O Fábio queria falar de uma coisa que eu acho interessante a propósito disso, né? Daquela Marina Abramovic. performance da Abramovic. Da Abramovic. Eu acho que explica bastante coisa Então. acerca da relação do homem com o corpo. Essa artista performista, não é? A Marina Abramovic, ela é conhecida no mundo inteiro por realmente experimentos muito fortes, né? E uma arte, uma performance que ela realizou na Itália, chamada de Ritmo Zero, tinha o seguinte contorno. Durante 6 horas, ela se colocou na posição de um objeto. Ele escreveu isso: eu sou um objeto durante 6 horas. Há aqui 72 objetos que o público, que estava na galeria de arte, poderia usar nela. Ela é um objeto. Ela tinha facas, tesouras, escalpelos, Giletes, tudo que serve para mutilação. tirar a vida nua. Sim. Né? Havia, na verdade, tudo, desde flores, mel, pães, até um revólver e uma bala. Tá? A coisa começou assim. Primeiro chega lá, mexe no cabelo dela, mexe nos braços dela, outro coloca flores, outro... E aquilo começa a escalar. Daí vem um e começa a cortar a roupa dela. Um passa a mão nela de forma íntima. Outro pega a gilete e começa a fazer pequenos cortes no rosto dela. A tal ponto que outro vai lá e sorve o sangue dela. Isso numa galeria de arte. Até que chegou ao ponto de uma criatura pegar a arma, botar a bala e colocar a arma carregada na cabeça dela, na mão dela. E o curioso é o seguinte, as pessoas que assistiam começaram a se dividir em grupos, não é? E algumas começaram a realmente se espantar em razão do movimento dos demais. Sim, é permitido, E surgiu um grupo desejando protegê-la. E quando eles chegaram ao ponto de colocar uma arma carregada, isso criou todo, portanto, um estado de conflito nas pessoas que assistiam aquilo. Mas o que mostrava que nós estamos numa galeria de arte, um público que está lá, um público que gosta de arte. Claro. E começa a lesionar, machucar, produzir sangue numa artista, simplesmente porque ela disse que estava à disposição das pessoas durante 6 horas. É interessante, né? Porque É espantoso. o sentido assim profundo desse experimento, né? E como se não houvesse mais espaço na igreja, na sociedade, para aquilo que é homo sacer, para aquilo que é o respeito pela vida, né? o respeito, né? Então, o que ela está fazendo, ela está exibindo, né? A que ponto aquele gesto do Cristo, né? Que diz, né? Se alguém te bate, oferece a outra face, né? Da outra face. Ela está tentando mostrar que isso realmente requer uma atitude, né? Uma atitude de abertura, né? Então todos os experimentos dela vão para trazer de volta nesse espaço que na verdade não é adequado para a experiência mística, né? Aquilo que é a essência da experiência mística, porque é o único reduto que sobra para isso, porque o resto já foi tão degradado, né? E tão tornado mercadoria. É uma coisa de degradação. E aqui é um elemento, se permite, sem dúvida, mas é um elemento interessantíssimo que é o fechamento disso. O que ela diz? O que ela queria saber é até onde o público era capaz de ir. Mas o ponto para mim, o ponto ápice do experimento é o seguinte: quando termina 6 horas, que ela deixa de ser o objeto e ela se levanta e ela vai ao encontro das pessoas que estavam lá, as pessoas não têm coragem de olhar para ela e as pessoas fogem. Porque ela voltou a ser uma pessoa. Quer dizer, que coisa maluca, mas o que é isso? Né? Como isso é possível? Então, se alguém diz que é um objeto, eu tenho condições e trato como se o objeto fosse. Então, é muito importante isso, porque isso nos mostra... É uma tensão que vai ao último, às raias da inconsequência, quase. Tensiona tudo, da coisa do corpo-objeto e esse tipo de coisa, né? Exatamente. Eu ia achar horrível isso aí. Não, mas é horrível. Eu acho. Mas fala um pouco sobre aquilo que nós somos. É uma coisa que na verdade, aqueles que assistem isso, né, deve dar a pensar, né? Onde chegamos, exatamente, né? Porque nós não vamos resolver nada se é só pela letra da lei. As regras, elas não resolvem se não tem
uma sensibilidade pelo sagrado, pelo limite, Pelo limite, por exatamente. alguma coisa que não nos pertence, nós vamos... Mas aí, eu vou perguntar para vocês, os haters não são apenas haters, os odiadores, né, das redes sociais. Se você fizesse num toque de mágica, tirasse os computadores e colocassem todos eles numa arena, os haters, e colocasse uma arma na mão de cada um, uma faca, você acha que eles não atirariam e não cortariam as outras pessoas? Atirariam e cortariam. Eu acho que Atirariam e cortariam. Eles só não fazem porque eles estão coisas. escondidos atrás de um computador. Mas eles até fazem, escondido atrás do computador, acontecem as maiores Sim, também, mas eu digo com relação ao próximo. Em relação àquele que o sujeito está odiando. Porque o que a gente vê nas redes sociais e o modo como é descrito, esse cara com a arma na mão atiraria no seu oponente. Esse episódio da galeria de arte em que o sujeito vai lá e dá um corte, etc., bom, ele nem odeia, ele começou a ter oportunidade naquele momento, porque... Não, de exercer um poder sobre o outro que está ultrapassando qualquer limite, né? Porque tu vai lá e corta. Porque aí vem toda a questão, assim como as prisões também, os corpos ficam à disposição do Estado. E no momento em que você fica despossuído totalmente, você ganha um número porque você já não tem nome, etc. Então, a história da humanidade, de algum modo, tira para fora a morte para sempre, que é a questão de tirar a possibilidade de seu nome, tudo isso hoje nós fazemos de uma forma requintada, ou até mais bárbara em determinadas circunstâncias, não é? Sem dúvida. E esse me parece um ponto que a lei não consegue segurar, e se é a lei que veio na modernidade para interditar entre civilização e barbárie, por que isto não tem funcionado nesse sentido? Exato. Aqui entra todo o problema do reconhecimento, não é? Ou seja, a lei por si só ela tem um papel, mas é um papel insuficiente, não é? Ou seja, é o processo de reconhecimento do outro enquanto pessoa, e esse é o grande interdito, não é? Uma das grandes perguntas também é se é possível, humanamente falando, de fazer essa extensão porque uma coisa é a lei, a outra coisa são os costumes que são inspirados por práticas, né? O Aristóteles diz. Mas eu vou na próxima. Na próxima, só adiantar o seguinte: mas se nós só internalizamos, se nós só vamos cumprir o que internalizamos, esse é um problema, porque se a esfera pública não tem condições de te dominar no sentido de que você não pode fazer o que quer, também é um outro problema. O direito de literatura vai para o último bloco do Homo Sacer e vamos continuar na sequência. Cafezinho, já voltamos.